Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este episódio 42. Este episódio 42 onde estamos a explorar este tema que é as mulheres que engravidaram rápido vão ter ciúmes das que demoraram. Então, mas como assim? Como assim quem engravida rápido vai ter ciúmes de quem demora anos, por exemplo? Primeiro, de modo algum quero trazer aqui esta sensação de que ter ciúmes é bom, é normal, ou se quer trazer qualquer tipo de competitividade entre mulheres. De todo, eu não quero trazer nenhum tipo de competitividade entre mulheres, pelo contrário, faço todo o meu caminho para anular qualquer tipo de competição, muito menos nesta área da maternidade. Porque é que surge assim? Porque é que eu me lembrei, foi mesmo, este tema foi mesmo assim uma inspiração que veio de dentro de mim e que tem uma razão de ser e que eu vou já explicar. Tu tens mesmo que ficar até ao fim deste episódio, porque este episódio vai te trazer muita clareza sobre isto. Na verdade, este ter ciúmes, primeiro, em primeiro lugar, eu trago aqui esta palavra ciúme, trago aqui este sentimento, ciúme, porque é uma palavra que é mesmo muito sentida, é muito verbalizada pelas mulheres que eu acompanho, sobretudo pelas mulheres, aquela sensação de elas estarem a demorar anos a engravidar, mais ou menos, e de repente verem uma mulher que diz que acabou de engravidar e que até foi sem querer, ou que começou nas tentativas e foi logo à primeira, e de repente internamente há uma sensação de desconforto que nasce. E normalmente esta palavra é muito desafiante de ser dita, de ser verbalizada, mas na verdade depois, quando há esse espaço em que todas sentem esse espaço seguro para poder dizer o que é que sentem, a verdade é que vem esta palavra, ciúme. Então, em primeiro eu tenho mesmo que falar sobre isto, eu tenho que vos falar sobre esta sensação, este sentimento de ter ciúmes. Porque em primeiro lugar nós temos mesmo que nos permitir a expressar exatamente o que sentimos, como sentimos. É óbvio que se uma mulher que está no processo de engravidar há anos falar com isto, falar sobre isto com qualquer pessoa, ela pode ser julgada, mal interpretada, vai se sentir muito desconfortável. Provavelmente a maior parte das pessoas não vão entender este sentimento. Vão pensar, então, mas tu não queres bem à outra pessoa, tu não devias sentir isso, não penses assim, não sintas isso é errado. Então, naturalmente, esta mulher vai se sentir mal por sentir o que sente. Então, o mais normal, e quando chegam às minhas consultas, ao meu acompanhamento, aos grupos que eu acompanho, à minha comunidade Intimate Secret, que já sabem, é aquela comunidade única no mundo, que não existe mais nenhuma, uma comunidade de amor, uma comunidade de fertilidade, de gravidez e parentalidade, e ainda de negócio, de alma, mas quando elas me chegam neste espaço seguro em que naturalmente eu abordo isto, e só pelo facto de eu abordar isto, naturalmente já há aquele sentimento de que eu não tenho nada de errado, não há nada de errado comigo e eu posso sentir esse ciúme. Então, vamos começar do princípio. É que se eu sinto ciúme e eu nem sequer me permito expressar, eu nem consigo dizer isto num espaço entre mulheres em que eu me sinto segura, em que eu me sinto compreendida. Imaginem, a maior parte dos espaços, por exemplo, de grupo que eu crio, tem diversos tipos de mulheres. Tem as mulheres que engravidaram rápido, tem as mulheres que demoraram anos para engravidar, tem as mulheres que passaram por perdas gestacionais, tem as mulheres
que até ainda nem sequer encontraram o amor, quanto mais serem mães. Mães, tem as mulheres que já têm os bebés no colo, tem as mulheres que já estão grávidas, fruto de processos mais ou menos demorados. Portanto, estão a imaginar o que é estar num lugar destes e poder dizer: eu várias vezes senti ou sinto ciúmes de cada vez que alguém diz que já está grávida e eu ainda não. Então, isto tem que ser dito. Tu tens que ter um espaço onde podes dizer isto, onde tu normalizas, onde tu não te sentes mal, onde tu sabes que não é errado sentir o que sentes. Porque sentir ciúmes não significa que tu vais fazer alguma coisa com isso, não significa que tu vais fazer mal a outra pessoa, não significa que tu lhe queres mal. Tu não queres mal a outra pessoa, tu não queres que algo de errado aconteça, tu não queres que ela também demore a engravidar, tu não queres que ela tenha problemas na gravidez, tu não queres que ela tenha problemas com o dia a dia com o filho, que não se esteja a sentir feliz por ser mãe. Tu simplesmente também desejas engravidar, também desejas estar a viver aquilo, também desejas receber o teu positivo, também desejas ter uma gravidez saudável, também desejas ter um parto sem complicações, também desejas ter um pós-parto harmonioso. E isto é mesmo muito importante e eu tinha que primeiro falar sobre isto em relação aos ciúmes. Primeiro, eu nunca vou estar a fazer com que a maternidade seja uma competição. Segundo, que o sentir ciúmes significa que a pessoa ativou dentro de si uma dor. A pessoa ativou dentro de si uma dor e pode estar a vivenciar esta sensação de ciúme e não há nada de errado em sentir isso. E o primeiro passo é mesmo dizer: eu neste momento sinto ciúmes, está tudo bem, eu estou desconfortável quando soube da notícia que a outra pessoa engravidou fácil ou simplesmente engravidou e eu ainda não. Eu sinto isto e está tudo bem, eu posso sentir isto. Isto é um passo muito importante para ti que me estás a ouvir e tenho a certeza que isso já está a acalmar o teu coração. Então eu quero que tu sintas. Eu não quero que este podcast seja algo que tu vais colecionar. Eu quero que tu sintas que este podcast já é uma experiência, já é uma forma de estares no meu mundo e saberes o que é que estamos a trabalhar no meu mundo, nas minhas consultas, no meu acompanhamento completo, na minha comunidade Intime Secret. Eu quero que tu sintas qual é a diferença entre estares aí sozinha, que é algo que acontece imenso na fertilidade, muita vergonha de dizermos o que é que estamos a passar, não partilharmos com ninguém, guardarmos todos estes sentimentos para nós. E imagina, e eu quero que tu sintas isso, que ao ouvires-me já não te vais estar a sentir sozinha, já sabes que realmente ter estes sentimentos é normal, é muito comum. Eu posso dizer que acompanhei e acompanho milhares de mulheres e todas elas já tiveram em algum momento com muita intensidade esta sensação, este sentimento de ciúmes. Então, que fica aqui bem claro hoje, para ti, para tudo, e tenha essa certeza que sentir isso não é errado. E a questão é que tu não vais fazer nada com isso. Quer dizer, tu vais fazer, mas é algo de positivo e não vais fazer nada que prejudique a outra pessoa. Tu não estás a colocar em causa nada do que a outra pessoa está a viver. Tu desejas tudo de bom para aquela pessoa. Dentro de ti, o ciúme é só o conectar com a tua dor de ainda não teres conseguido. Ok? Portanto, estamos neste episódio, as mulheres que engravidaram rápido vão ter ciúmes das que demoraram anos. E isto é mesmo muito importante e posso-vos dizer que eu fiz um reel no Instagram, no meu Instagram soniasoares.pt e já vai em quase 24 mil visualizações. Posso-vos dizer que é o reel que eu tive até hoje no momento em que estou a gravar este podcast e hoje é dia 22, não é? 22 de outubro de 2025
exatamente, 22 de outubro de 2025, posso dizer a esta data, esse foi o meu reel com mais alcance e com mais comentários de vários tipos, desde é mesmo isso, é mesmo verdade, versus que post infeliz, o que é isto, está tudo errado, enfim. Portanto, é um post que gerou realmente muita interação, muita reflexão, e quando eu o canalizei, ou seja, quando este tema chegou até mim, ele chegou até mim numa fase de muita inspiração, onde eu sinto que simplesmente recebi esse título, apenas o título, e eu tinha que o partilhar. Então por isso é que eu decidi que isto tem que ser mais explorado, e eu tinha que trazer isto para o podcast, que já não fazia há algum tempo, e tinha mesmo que trazer. Mas repara, tu tens mais 41 episódios, e se tu ouvires um episódio por dia, ou um episódio pelo menos por semana vais demorar 40 e tal dias. Se ouvires por semana, não vais demorar 40 e tal dias, vais demorar 40 e tal semanas, 42 semanas. Se ouvires diariamente, vais demorar 2 meses. 2 meses para ouvir, e acredita, tu já não vais ser igual. A tua fertilidade vai mudar para sempre. A forma como tu olhas para ti vai mudar para sempre. Então, o que é que eu quero mais falar sobre isto? Primeiro eu queria enquadrar bem esta questão do ciúme, de normalizar este sentimento e de vermos o que é que vamos fazer com este sentimento. Então, primeira fase é que quando tu vês alguém engravidar, pode ativar essa dor em ti, cria desconforto, tu queres o bem da outra pessoa, mas simplesmente sentes que também desejas para ti e ainda não está a acontecer, e isso pode dar origem à sensação de ciúmes, de inveja. Também podemos trazer aqui que a inveja é mais conotada de uma forma ainda mais forte, então é importante também a trazermos, porque pode dar essa sensação de inveja, só que não é uma inveja como muitas vezes nós a ouvimos, que é se tens inveja, és uma pessoa invejosa, és uma pessoa maldosa. Não, mais uma vez, eu não quero mesmo, aliás, eu quero mesmo que tenham a certeza que não é sobre isso. É sempre sobre uma dor que é ativada dentro de nós, e que o que eu estou a ver na outra pessoa, aquilo que eu desejava para mim, e eu preciso de normalizar que é seguro sentir isso em primeiro lugar, para depois libertar, ok? Portanto, hoje não é bem esse o tema, porque eu quero mesmo tratar esse tema, mas hoje quero ver o outro lado. E o outro lado é, porque que afinal as mulheres que engravidaram rápido podem vir a ter ciúmes das mulheres que demoram anos a engravidar? Porque até agora estive aqui a ver o inverso, não é? Eu estive a ver que as mulheres que têm ciúmes são as que demoraram anos a engravidar, têm ciúmes daquelas que já estão a conseguir. Então, mas como assim agora ao contrário? Isso não é possível, Sónia, pode estar a pensar, isso não é possível. Isto só é possível acontecer numa fase mais à frente, ou seja, quase sempre isto só acontece já quando as que demoraram anos depois também engravidam e olham para trás e percebem tudo. Então, o que é que eu vejo, que estou deste lado a acompanhar sempre, todos os dias, mulheres nestes processos de engravidar? E o que é que eu vejo? Eu vejo que as mulheres que engravidaram rápido, eu já vou dar o meu exemplo, não tiveram tempo para se prepararem, muitas vezes. Óbvio que se a gravidez aconteceu é porque houve a mínima preparação internamente, houve um sim que aconteceu dentro do seu corpo, um sim àquela gravidez, naquela fase, com aquele homem. Assim como para o homem também houve esse sim, e por isso a gravidez que precisa de 50-50, mesmo que estivermos a falar de reproduções independentes, nós estamos sempre a falar do masculino, porque há sempre essa doação de espermatozoides. Portanto, de alguma forma, há um sim que foi dado por esse homem, e depois há um sim que tem que ser dado pela mulher que vai receber esses espermatozoides. Portanto,
quem estiver nesse a fazer, a vivenciar o processo de ser mãe dentro dessa forma, não se sinta excluído, porque continua a haver aqui esta mesma situação, e tudo o que eu estou a falar também é para ti, se tu estás a viver esse processo de reprodução independente. Então, o que é que acontece? Acontece que a mulher que demora então mais tempo, ela de facto vai ter aqui uma oportunidade de se conhecer, ela vai ter uma oportunidade de se encontrar mais consigo. E quando eu realmente escrevi este reel no Instagram, houve uma mulher que realmente confirmou. Ela disse: eu de facto, o tempo que eu demorei para engravidar permitiu-me autoconhecer-me, melhorar a relação de casal, realmente permitiu-me até viajar, permitiu-me fazer uma viagem, sobretudo dentro de mim, conhecer-me, preparar-me melhor, preparar tudo aquilo que eu desejava, e depois engravidei e agora sinto-me muito bem, muito feliz, tudo a acontecer de forma muito harmoniosa. E às tantas, se ela tivesse engravidado rápido, no caso dela, isso não iria acontecer. Então é isto, o que eu quero dizer com isto, e vou trazer agora aqui a minha história para ser mais palpável. Então eu engravidei rápido, eu engravido quando eu nem tinha nada esse sonho consciente de ser mãe. Eu sou uma daquelas, como muitas mulheres que vêm até mim, eu tenho as mulheres que vêm até mim que tipo, meu maior sonho foi sempre ser mãe, e então quando o maior sonho é ser mãe e não está a acontecer, provavelmente pode ativar muito mais todos aqueles sentimentos que eu falei no início. O sentimento de ciúme, da inveja. Bem, eu quando estou a gravar isto é de manhã cedo e ainda estou aqui em modo preguiça. Portanto, estou assim em modo super relaxada, mas assim como se tivesse chegado aqui à minha casa e nos sentássemos para conversar de forma suave e ainda com aquela preguiça da manhã. Portanto, eu quero que te sintas também e que tu percebas a energia, porque a energia nunca é a mesma, não é? Então, é muito diferente gravar um podcast de manhã, à tarde, à noite, enfim. Portanto, ao mesmo tempo, eu estou aqui nesta energia fresca, suave, para ti. Então, essa mulher que sou eu, que na altura nunca teve o sonho de ser mãe, que pelo contrário pensava muito na sua parte profissional, não é? Tirar o curso, neste caso de enfermagem geral, depois eu sentia que queria mais, queria explorar muito mais outras áreas, então decidi ir para o mestrado de saúde pública. Foi uma história também muito interessante todo esse mestrado, mas o que importa aqui é que há um momento em que chega a fase de realizar a tese. Eu já contei isto várias vezes, mas eu preciso sempre de enquadrar, porque tu podes estar aqui a primeira vez e mesmo que tu já tenhas ouvido isto muitas vezes, eu tenho a certeza que há qualquer coisa que vai tocar de forma diferente. E é muito isto, eu era aquela pessoa que não dizia, eu nunca quero ser mãe, não, mas também não queria falar sobre isso, não era um tema que achasse interessante. Eu não achava o tema de ser mãe interessante. Eu não tinha conexão, aparentemente, eu não estava nada conectada com a energia da maternidade, nada, 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 zero, zero, zero. A questão é que quando vem então a tese de mestrado e surge-me o tema, foi-me proposto o tema da infertilidade. Eu estava a estudar, ia estudar a prevalência da infertilidade na cidade do Porto. Aliás, acabo por publicar esse estudo, se quiserem ir ver na Ata Médica Portuguesa, basta colocar prevalência de infertilidade na cidade do Porto, Ata Médica Portuguesa, Sónia Soares. Vocês vão encontrar esse estudo e vão poder ver esse estudo. Claro que é um estudo mais de prevalência, o que significa que eu falo um pouco lá das causas, falo disso tudo, mas sobretudo falo muito sobre em como é que está na cidade do Porto na altura. Já foi há algum tempo. Acredito que já tenha havido muitas alterações. Na altura não havia nenhum estudo em Portugal, o meu estudo foi o primeiro. Portanto, isto é mesmo muito importante. O meu estudo foi o primeiro e é muito interessante que tenha sido o primeiro. Na altura foi assim muito importante para o Serviço de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
porque realmente eles diziam: nós não temos nada sobre isso e nós precisamos de estudar isso. E foi aí que realmente eu começo a perceber que, uou, isto aqui também pode acontecer comigo, eu também posso. Ok, que eu agora não quero ser mãe, aparentemente, que não penso nisso, não tenho conexão nenhuma à maternidade, mas daí a não conseguir, isso é outra história. Isso alertou-me. Então, isto também é importante, porque se tu me estás a ver este episódio e também estás assim nesta fase e estás nos teus 20 e poucos e até estás super focada na profissão e isso, pensa nisto também, porque às vezes nós realmente, depois, mais tarde, atrasamos muito, muito a maternidade, estamos sempre a adiar para a fase perfeita e eu quero-te trazer todas as sensações também aqui neste episódio do que é ser mãe. Enfim, isto aqui, olhem, a sério, eu estou aqui mega inspirada com este meu amanhecer. Eu acho que até é a primeira vez que eu gravo um episódio tão cedo. Tão cedo que para mim, reparem, neste momento são 10 menos um quarto, não é assim tão cedo, mas toda esta início e organização acabou por começar bastante cedo. Continua aí, porque isto é mesmo uma conversa entre nós. Nós estamos aqui, imagina que estamos no sofá e estamos a conversar sobre isto. Então eu começo a perceber que, ok, não estar muito ligada à maternidade, mas daí a querer ser mãe e não poder. Ou seja, foi aí que eu percebi que eu queria ser mãe. Eu só não queria ser mãe naquela altura, mas eu queria ser mãe. Só que isto foi tão forte dentro de mim, isto de certeza que foi a mensagem do universo, foi o primeiro chamamento do meu filho Gustavo, que hoje tem 19 anos. Portanto, isto já foi, lá está, há 20 anos, ou um pouco, há 20 anos, isto foi há 20 anos atrás. E este chamamento foi tão forte que eu decidi mesmo, espera lá, então eu vou começar o processo de engravidar. Eu vou querer realmente iniciar e vamos ver, não é? Sem expectativa, mas vamos ver. A verdade é que eu tive que tomar uma decisão primeiro. Eu tive que tomar uma decisão e esta foi de alguma forma um pouco da minha preparação, que é, mas eu estou a meio do mestrado, não é bem a meio porque faltava-me fazer a tese, mas quem fez tese, essas coisas sabe que a partir disso é bem desafiante. E é desafiante e requer muito tempo, muita energia. E se vocês forem como eu, que gosto de começar uma coisa e terminá-la, principalmente no que refere a formações e isso, eu gosto de terminar. Para quem é como eu, que gosta de terminar, que não gosta de deixar nada a meio, porque eu sei que muitas das mulheres que estão no processo de engravidar há anos, isso está a acontecer porque elas estão sempre à espera de estar tudo muito perfeitinho, de estar tudo muito organizado, mas se calhar primeiro agora tenho que estar a fazer aquela função no trabalho, primeiro tenho que comprar aquela casa XPTO, primeiro tenho que ter aquele carro, primeiro tenho que ter ido viajar assim assado e cozido, primeiro tenho que terminar aquela formação, primeiro tenho que ter antes aquele trabalho específico a ganhar aquele valor. Estão a perceber? Ou, tipo, eu estou trabalhadora independente, isto não é seguro, primeiro tenho que... Estão a perceber? Então, óbvio que eu tinha a certa estabilidade, que é, estava casada, tinha uma casa que tinha comprado, tínhamos carro, tinha um trabalho, estava na função pública, estava no quadro, na altura acho que já estava a fazer este mestrado, mas o meu grau de imperfeição era que eu realmente não tinha concluído o mestrado e se eu interrompesse, imaginei que, bem, com esta maternidade eu tão cedo nunca mais faço. E isso era aquela coisinha que me deixava assim triste, não é? Eu, no fundo, eu não queria deixar por fazer. Então, para mim, acabou por ter que ser uma decisão muito consciente, que é, eu estou disposta a deixar isto a meio, ou seja, eu estou disposta a libertar esse controle, eu estou disposta a não ser perfeita, eu estou disposta a abdicar de algo se assim for preciso.
porque podia ser ou não ser, mas eu estava disposta a. Porque de facto, projeto engravidar, nós sabemos que requer bastante energia da nossa parte. Nós sabemos que engravidamos, depois ficamos com mais sono, com mais vontade de descansar, podemos ter alguns enjoos, ou seja, a nossa disposição, a nossa energia para outros projetos automaticamente tem tendência a diminuir. Nós temos que fazer uma gestão muito diferente da nossa energia, não é? Então é claro que, imaginem, eu ia 3 dias para a faculdade, para além do meu trabalho, era tudo muito mais intenso. Eu ia ter que me abrir a abdicar. Eu tinha que me abrir a abdicar. Portanto, este já foi um grande ensinamento para mim. Foi embora, lá está, eu depois engravidei no segundo ciclo de tentativas, foi rápido e eu fiquei feliz porque eu senti o meu potencial fértil está aqui para mim. Ao mesmo tempo, eu entrei ali logo num turbilhão, que é, de repente, vi-me grávida e, meu Deus, eu estou mesmo grávida, isto não dá para voltar atrás, mas isto é comum. Portanto, eu passei uma gravidez super tranquila, no sentido de não ter assim nenhum desconforto por aí além, um certo enjoozinho, a tal sonolência, o tal cansaço. De facto, eu não fiz mais nada da tese, acabou, estão a perceber, interrompi mesmo, eu já não me lembro bem como é que isto acaba por se processar, mas eu não sei bem como é que isto foi, porque eu acho que na altura eu ainda estava a ter aulas teóricas, exatamente, se calhar, ou não, já não sei bem, eu sei que eu interrompi, de alguma forma já não me senti com esse foco, aceitei, fui aceitando na gravidez. E depois os meus desafios vieram todos no pós-parto, não na amamentação, correu lindamente, eu era muito conectada com o meu bebê, eu estava mesmo ali para ele, estão a perceber? Mas ao mesmo tempo no pós-parto ativou-se mais aquela sensação de que eu agora é o pós-parto, eu vou estar em casa muito tempo, parecia muito tempo, 5 meses, parecia tipo, meu Deus, 5 meses em casa, assim, sem fazer nada. Era aí que me faltou a preparação, que é, eu não tinha noção do que era de facto um pós-parto. Embora eu já acompanhasse montes de mulheres no centro de saúde, nos pós-partos, era uma coisa muito superficial de estarem ali na consulta, também não dava tempo para aprofundar muito, só mais tarde é que eu depois vou aprofundar. Então o impacto foi esse, porque eu relaxei em relação à tese durante a gravidez, mas eu não relaxei em relação à tese durante o pós-parto. Eu no fundo sentia que no pós-parto eu ia ter tempo para terminar a tese. Então eu andei-me ali a debater imenso, emocionalmente, eu sentia essa pressão muito grande de ter tempo para fazer a tese. Então eu estava ali com os estudos, eu andava a ler os estudos no meio da amamentação, fraldinhas, passeios com o bebê, atenção, colinho, tudo que um bebê realmente pede, tudo que um bebê pede e que é normal e que não é nada de ser mal comportado ou quer que seja um bebê difícil, não, é ser um bebê normal. Aquilo que eu notava que o efeito maior que aconteceu é que ele chorava todo o dia. Durante a noite ele dormia realmente cerca de 6 horas seguidinhas, mas depois durante o dia ele chorava imenso e bolsava imenso. O que era isso? Que venho a perceber só mais tarde. No fundo era a minha inquietação interior de estar parada. Então foi aí que eu não me preparei. Então, para voltarmos ao nosso tema, não se percam. As mulheres que engravidaram rápido vão ter ciúmes das que demoraram anos. Qual é aqui a diferença? A diferença é que, imaginem que eu demorava um pouco mais. Provavelmente, ao demorar esse mais, eu ia explorar, o que é que eu iria fazer? Eu ia aproveitar, tipo, mas porquê é que isto não está a acontecer? Porquê é que eu não estou a conseguir engravidar? Então eu ia explorar essas coisas, eu ia pesquisar o que é que acontecia, porque é que as mulheres demoram, isto e aquilo, e acabar por chegar provavelmente àquilo que eu hoje faço com as minhas mulheres, os meus casais, que é
aproveitar toda esta oportunidade de espera para abrir mais o campo do que é ser mãe. Porquê? Porque normalmente quando nós estamos a demorar, significa que estamos com medo, na verdade. Há um medo de sermos mães, há o medo de tudo aquilo que vai acontecer à nossa vida, porque a sociedade como está é para o masculino, é para mulheres masculinas, não é para mulheres que param, que vivem a maternidade, que podem trabalhar, mas têm um trabalho adaptado à maternidade. Nós não sabemos o que isso é, a maior parte não sabe. Eu também não sabia, eu não sabia nada destas coisas do feminino, de que a maternidade vai pedir mais essa atenção. As mulheres que eu acompanho agora e que demoraram anos e que estão aqui, ou que já engravidaram, mas demoraram anos antes até chegarem a mim, nós exploramos isto tudo. Então elas preparam-se muito melhor para o pós-parto. E isso não significa que não haja desafios no pós-parto, mas é muito diferente eu sentir aquilo que eu senti, imaginem, aquela angústia, eu não estou a fazer nada, porque as minhas mulheres que eu tenho na comunidade em Team Secret e que já são mães e que passaram por esse processo e que eu as ajudei no processo de engravidar, acompanhei a gravidez toda e agora tenho o bebê no colo e estamos lá juntas e os desafios delas têm sempre a ver com a questão do bebê, de se encontrarem como mulheres, mas a verdade é que elas estão muito mais conscientes que isto poderia acontecer. E isso, o que é que faz? Faz com que elas procurassem ajuda, ou seja, elas continuaram comigo, elas são as mulheres que estão comigo e que fazem uma subscrição comigo todos os anos, ou seja, elas estão comigo um ano inteiro, chegam ao final desse ano, renovam mais um ano e estão comigo às vezes há anos, porque sabem que isto é tudo uma continuidade, isto é sobre voltarmos a resgatar os tempos de há muitos e muitos anos atrás, em que havia este círculo de mulheres, de pais, de pessoas que estão a viver as mesmas fases, de pessoas que se encontram. Isto é que é normal, não é de género. Eu não posso andar sempre dependente destes grupos ou disto ou daquilo. Mas como assim? Mas isso não é uma dependência. Isso é nós fomentarmos aquilo que é natural e que deveria mesmo ser natural para nós. Sim, óbvio que se eu sou mãe, se eu quero engravidar, se eu estou grávida, se eu tenho esse projeto de vir a ser mãe, eu devo estar num lugar onde existem também estas mulheres, estas mães. Então, quando eu digo que vai haver um dia, que é o título do meu reel, vai haver um dia em que as mulheres que engravidaram rápido vão ter ciúme das que demoraram. E até vos posso dizer aqui um pouco do que é que eu escrevi, vocês também têm que ir lá ver esse post. E estamos nós, as mulheres da comunidade Intim Secret, e que eu escrevo isto. Então, eu digo isto, que porque que muitas mulheres que engravidaram rápido, tipo eu, vão viver outros processos desafiantes, sobretudo no parto e no pós-parto? Não digo que são todas, claro, mas são quase todas, infelizmente. E é por isso que há cada vez mais medos associados a ser mãe, porque isto acontece. E esta questão de que esta situação de eu estar a debater-me com o não estar a conseguir fazer a tese, enquanto que eu me debati com isso, enquanto que eu me debati, o meu bebê tinha sempre muito choro todo o dia, que me levou a sentir tipo, eu quero, sabem aquele momento em que nós mães acabamos por sentir que eu quero uma pausa do meu bebê, eu não estou a aguentar isto, e no fundo eu fiquei com uma depressão pós-parto não diagnosticada. E isto tudo, a depressão pós-parto, eu acompanhei milhares de mulheres com depressão pós-parto. A depressão pós-parto tem a ver com essa necessidade de haver mais preparação antes sequer de começar o processo de engravidar. E é por isto que eu escrevi este reel e é por isso que eu estou a fazer aqui este podcast, assim, cerca de 30 minutos, não quero exceder muito mais, porque para irmos mais fundo é mesmo no meu acompanhamento comigo e cada vez mais eu estou a privilegiar esse acompanhamento de um ano. É um ano, porquê?
Para ti que ainda desejas engravidar, estás no processo ou ainda nem sequer estás no processo porque ainda não encontraste a tua relação certa, tu sabes que eu sou muito aquela mentora dos processos de engravidar e do romance, da história de amor, portanto, seja antes de começar o processo de engravidar, seja já estando a acontecer o processo de engravidar, esteja a acontecer a gravidez, esteja a acontecer já tu estás a ter a tua família, mas a relação de repente cria ali alguma interferência. Então eu tenho-te a dizer, e mesmo para concluir, que as mulheres, vai haver um dia que as mulheres que engravidaram rápido vão ter ciúmes das que demoraram anos, porque as que demoraram anos têm uma oportunidade para se prepararem melhor, para se abrirem mais de facto a tudo o que implica a maternidade de forma natural, ou seja, de nós não fazemos da maternidade um bicho de sete cabeças, mas como a sociedade faz da maternidade um bicho de sete cabeças, é tudo muito complicado. Nós temos que, reparem, preparar-nos não é porque a maternidade é complicada. Isto agora é mesmo importante, isto que eu estou a dizer. Nós não nos vamos preparar porque a maternidade é complicada. Nós vamos nos preparar para ver a maternidade como algo simples, natural e que é uma extensão da nossa vida de sonho, da vida de sonho que criamos todos os dias. Isto é a frase resumo mais importante e eu quero deixar aqui bem claro que não há problema de engravidar rápido. Eu estou super grata por ter engravidado exatamente como foi, no dia que foi, na hora que foi, ter este filho incrível que eu tenho, de ter vivido uma maternidade muito feliz mesmo, porque eu sou muito feliz a ser mãe desde sempre, porque mesmo com o meu bebê a chorar todos os dias durante meses, até eu tomar a decisão de que esquece, Sónia, a tese, tu não vais fazer tese nenhuma, esquece, foca-te, e aí o meu bebê deixou de chorar, deixou de bolsar, tudo, tudo, tudo. E mais umas coisinhas que hoje não vou focar aqui, vou ficar mais por este lado que se calhar não explorei assim tantas vezes. Eu exploro isto com muito mais profundidade, com muitos detalhes na comunidade Intime Secret e com quem está no acompanhamento individual, porque eu tenho muito essa modalidade que é estar só na comunidade um ano inteiro, ouvir também experimentar um mês na comunidade, experimentar um tema para sentir, também é possível, e depois então perceber se faz sentido em subscrever um ano. Porque eu quero mesmo as mulheres que estão mesmo comprometidas, que realmente sabem que isto não é ir fazer um cursinho, não, isto é sobre viver desta forma, vivermos apoiadas, em suporte, numa rede, estarmos a partilhar as nossas histórias, os nossos sentires, a normalizar, trazer mais naturalidade à maternidade, desde mesmo antes de a pessoa sequer começar o processo de engravidar. Portanto, este é o convite. E claro, para quem está a querer ter esse acompanhamento em grupo, que é super importante, também pode estar a ter o meu acompanhamento individual, também pode fazer a experiência de ter só uma sessão comigo para sentir individual. E depois, então, eu normalmente agora até estou a fazer uma coisa muito interessante agora, que é a pessoa vem fazer comigo uma sessão, assim, uma Intime Week VIP, é mesmo isto, faz comigo uma Intime Week VIP, e nessa Intime Week VIP está incluído uma sessão comigo, está incluído 7 dias de acompanhamento por mensagens, áudios no Telegram para potenciar tudo aquilo que nós falamos durante esse momento, essa sessão individual, e ainda está incluído um mês na comunidade Intime Secret, ou seja, é para ter ali um mês, acesso aos conteúdos, de alguns conteúdos da comunidade Intime Secret, que é para ter assim, eu agora estou a pensar, eu acho que em vez de criar, não, mas vai ser essa Intime Week VIP. Estão a ver que às vezes estas coisas estão aqui a ser criadas no momento, mas normalmente eu dou aquele bónus de estar na comunidade um mês. Imaginem, é Intime Week VIP no sentido de ser o acompanhamento intensivo individual é uma semana,
mas no fundo vão estar em acompanhamento comigo durante um mês. Eu sinto que esta é assim a porta de entrada mais mágica. Nunca esquecendo o meu livro Sonho Ser Mãe, 7 dicas práticas para engravidar quando parece difícil, porque vai complementar, tem sido para muitas mulheres que estão na comunidade, foi assim que elas começaram, com o meu livro, depois entraram comigo, depois elas saltam para o meu acompanhamento individual. Portanto, tem sido assim esta jornada de perceber que quem demora tem esta oportunidade de trazer mais leveza para o que é maternar. Estão a ver? Eu espero que tenha ficado bem claro aquilo que eu vos queria passar neste episódio 42. Eu estou assim super feliz por ter feito este tema, por trazer assim esta leveza também para este tema, esta naturalidade, e continuar a reforçar que, embora eu tenha, eu fiquei quase com 40, eu tenho 1,58 m, sou assim super baixinha, mas mesmo assim eu fiquei, no pós-parto quase logo, eu fiquei com cerca de 46 quilos, quando o meu mais habitual era à volta dos 55, por aí, eu fiquei com um peso muito baixo e sentia mesmo que não era saudável, estão a perceber? Não era saudável e eu sei, acabei por tomar durante algum tempo antidepressivos. Se fosse hoje, com o conhecimento que tenho hoje, não ia por aí. Lá está, na altura teria feito acompanhamento, mas eu na altura não tinha esse saber, é por isso que eu faço também este podcast, para que tu saibas as coisas, que há ajudas, que realmente há programas, que há comunidades que estão aqui para te dar sustentação. E eu na altura não tinha nada disso e por isso é que no fundo eu criei tudo o que criei, eu faço tudo o que faço para que mais nenhuma mulher fique sozinha como eu fiquei. Eu senti-me muito sozinha no pós-parto, eu não me sentia com aquele apoio, aquele suporte emocional. Tinha obviamente a minha família, tinha a minha irmã que estava até bastante presente comigo, mas depois ela não estava a viver nada disso, ela não tinha assim, também não estava a ser propriamente minha terapeuta, então eu também não tive ajuda nenhuma, de modo nenhum, e agora eu acho que isso faz toda a diferença, porque faz-nos perceber de facto, voltar a entrar na maternidade natural, simples como ela é, porque não é ter acompanhamento para preparar para a maternidade, porque a maternidade é uma coisa complexa, isto tem que ficar mesmo aqui, acho que é daquelas coisas mais interessantes que me saíram hoje aqui. Não é, eu não me vou preparar porque a maternidade é complicada, eu vou-me preparar porque a maternidade é simples e eu quero conectar com essa simplicidade. E pronto, e já chega, porque não quero que seja muito profundo, quero que fiquem aqui as coisas mais importantes e depois já sabes, fala comigo, envia-me mensagem privada no Instagram ou por e-mail info@soniasoares.pt se preferires. O meu Instagram é soniasoares.pt também, é tudo simples, soniasoares.pt, pronto, em todo lado. E já sabes, este podcast está no Spotify, também está no YouTube em vídeo, em breve, não é? No momento em que estou a dizer isto ainda não está, mas há de estar. E não fiques mesmo sozinha, porque isso é o pior que te pode acontecer, é aquilo que vai te fazer demorar mais anos a engravidar. Quanto mais sozinha tu estiveres, mais anos tu vais demorar, mais intervenções vais ter, mais complicações vais ter. Ou seja, eu não quero que as mulheres demorem anos. O que eu quero, na verdade, é que as mulheres tenham este suporte, este acompanhamento profissional, como é o meu, este apoio especializado. Eu sou enfermeira obstetra também, portanto, trago muito, muito dessa área de forma. Também vais ter acesso a esta questão da saúde, tudo o que tiver a acontecer em ti, de saúde, seja quistes dos ovários, miomas, endometrioses, o que quer que seja que esteja a acontecer, alterações do espermatozoide, eu consigo mesmo fazer uma abordagem que trata todas essas coisas em conjunto, claro, com outros profissionais que tu possas estar a ter, de nutrição, de médicos, o que quer que seja, nada invalida esse acompanhamento também, mas tu vais perceber que comigo tu vais
tu vais entender tudo, vai tudo ficar claro para ti. Portanto, olha, se tu quiseres vir experimentar essa Intime Week VIP, imagina só, tu vais ter ali um mesinho em que vais estar a fazer assim esse impulso, a dar assim um acelerar nesse teu processo de engravidar, que não é acelerar de forma a saltar etapas, é de forma a que tu vais colocar dentro de ti uma maternidade muito mais simples, muito mais leve, muito mais apetecível, vai-te apetecer muito mais ser mãe, mas ao mesmo tempo um ser mãe e verdadeiramente internamente dentro de ti está programada uma ideia mais leve, mais simples da maternidade. Bem, espero que tenhas adorado, estou desejosa de receber as tuas mensagens, manda-me mensagem e dizer que ouviste este podcast, quero muito conhecer-te, quero muito celebrar o facto de teres ouvido, quero muito saber qual foi a tua, nem que seja uma só, um insight, uma reflexão, um sentimento que mudou dentro de ti. Quero muito saber, manda mensagem privada lá no Instagram, que eu sei que estas coisas são sempre, a pessoa tem muito receio de se mostrar e comentar em posts e isso, manda-me privada para já, ainda estou a conseguir dar resposta, vou respondendo à medida que vou conseguindo. Manda-me, eu quero celebrar o facto de estares aqui, que estás a ouvir, estás-te a abrir à maternidade de forma simples e leve. Muitos beijinhos, muito obrigada por estares aí e não te esqueças, tens mais 41 episódios, vai lá ver qual é aquele que te apetece ouvir a seguir, mas nunca, nunca te esqueças de me mandar mensagem, dizer eu ouvi o teu episódio X e esta foi a minha principal reflexão. Isso é obrigatório e eu vou ficar à espera. Muitos beijinhos e até já!